seja bem-vindo a mais uma edição do Agrofag, aqui na KTV e no YouTube. Todos os domingos trazemos informações sobre o agronegócio e que bom contar com a sua participação aqui conosco. Professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, Tondera, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. E na edição de hoje você vai ver uma paisagem de encher os olhos, com plantas que deixam o campo ainda mais bonito. É a canola, uma cultura que além da beleza, pode trazer boa rentabilidade para o produtor. Olha, gente, que coisa mais linda. Isso aqui é Deus, olha, é Deus. Abelhas, borboletas, isso só existe porque a gente nem teve a necessidade de usar inseticida. Semana agitada no mercado de grãos. Especialistas apontam para a alta nos preços das commodities. Portos do Paraná registram um aumento de 6% na movimentação de cargas no primeiro semestre desse ano. Agricultores pedem informações sobre o plantio de alho e mandioca e o Agrofag responde. Exame de ultrassom pode aumentar a produtividade das vacas leiteiras. O desespero de quem perdeu tudo depois da propriedade ser atingida pelo ciclone extratropical, mas não perdeu a esperança nem a força para recomeçar. E vamos embora, vamos erguer a cabeça e ter que seguir de novo, né? Porque nós estamos vivos e Deus dá, que nem diz outro, a carga para quem pode carregar, né? Então vamos lá. Brasil produz cerca de 1 milhão de toneladas de cenoura por ano. Em Sinop, no Mato Grosso, araras canindés estão sendo preservadas com a instalação de ninhos nas árvores da cidade. O Agrofag começa agora. Professor Celso, olha só que imagens lindas que a gente tem aqui. O senhor sabe que planta é essa, né? Canola, uma cultura muito bonita. Isso mesmo. E essa plantação é lá de Maripá. Mas essa cultura não é muito comum aqui na nossa região, né? Não, ela é mais cultivada no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. E quem nos traz informações sobre o cultivo da canola é o seu Carlinhos Ritter, produtor rural, que é parceiro aqui do Agrofag. Ele plantou uma área de 34 hectares e está muito contente com o desempenho da lavoura, que além de deixar a paisagem linda, pode trazer resultados muito positivos, tanto em rentabilidade como para a saúde do solo. A região oeste do Paraná é conhecida por suas terras férteis e pela agricultura diversificada. E nesta safra, os campos ganharam um tom ainda mais colorido. É o cultivo da canola. A plantação de canola como alternativa para a rotação de cultura no estado do Paraná ainda é pouco explorada. Mas aqui na região oeste, os produtores estão investindo no plantio e colhendo bons resultados. Em Maripá, o seu Carlos tem apostado nessa alternativa pelo segundo ano. Na primeira safra, no ano passado, ele plantou 24 hectares e alcançou uma média de 42 sacas. Com a boa produtividade, ele decidiu aumentar a produção neste ano para 34 hectares. Além da transformação do solo, a gente teve uma renda boa, que a canola hoje, existe alguns cultivares, no caso que nem esse, ele dá uma produtividade muito boa. Ele chega a dar, vamos dizer, 45 sacas por hectare, vamos dizer, num teto máximo. Então, vamos dizer, ano passado, a gente acabou colhendo, eu falo em alqueires, no caso, né? Colhemos 100 sacas por alqueire de canola. Então, além de fazer todo esse trabalho na tua lavoura, na qualidade de solo, num preparo para a próxima safra, nos deu uma renda, e uma renda bem considerável, pelo custo ser baixo também. O ciclo da canola é de 130 a 140 dias. Aqui na propriedade do seu Carlos, a lavoura está com 90 dias e até agora o produtor não teve prejuízos com doenças nem com pragas. A gente não precisou ainda fazer nenhuma pulverização. Você imagina quanto, imagina e provo. Olha, gente, que coisa mais linda. Isso aqui é Deus, olha, é Deus. Abelhas, borboletas, isso só existe porque a gente nem teve a necessidade de usar inseticida. Entende? E já estamos com a planta bem adiantada. Você pode olhar, essa lavoura está hoje com 90 dias de plantado. Com mais 40, 50 dias a gente vai fazer a colheita. E digo para vocês, sem utilização de agrotóxico, a natureza mesmo, ela cuida dela mesmo, sabe? E vamos ter uma produtividade, e vamos ter ainda produtividade, vou dizer, renda, né?
Você pode olhar, tipo assim, olha, coisa mais linda que os psílulos estão começando a formar os grãozinhos, já estão formando, né? E tá aí, ó, uma paisagem maravilhosa, uma lavoura que vai fazer um trabalho para nós de melhoria de solo, melhoria de ambiente e o principal, a natureza agradece. O agricultor registrou com imagens a colheita realizada na safra passada. Com adaptações e ajustes, as colheitadeiras que operam na cultura da soja também são utilizadas para a canola. Segundo o seu Carlos, a regulagem é essencial para que não haja grandes frestas. A colheita é outra coisa que assusta todos os ceifeiros, tipo assim, porque quando ele vê aquele grãozinho, fala, meu Deus, vou ter que vedar minha colhedeira com silicone todinha. E não é bem assim, sabe? O grãozinho é miudinho e tudo, claro, não pode ter frestas grandes. Mas a gente colheu com a colheitadeira normal. Inclusive a gente tinha 2 talhão ano passado. Um foi colhido com uma máquina com rotor e o outro uma máquina bem antiguinha de cilindro. Tanto um que nem o outro fez uma colheita perfeita, sem perdas. Assim, vamos dizer, ela é de fácil debulha e leve. Sabe, a colheitadeira passa, você vai colher ela numa altura de uns 40 centímetros do chão. Então, assim, você vai colher, ela é leve e de fácil debulha. E o medo de jogar fora, daí você regula o vento e tal, mas é bem tranquilo. 20 minutinhos de regulagem e você colhe todo o talhão. Enquanto em Maripá o seu Carlos continua aprimorando suas técnicas e expandindo a produção da canola, seu Ledo, que é de Palotina, está confiante e animado com as possibilidades que o primeiro plantio pode oferecer. Eu plantei 26 hectares de sorgo e como o sorgo saiu cedo, eu tenho aí 90, 120 dias praticamente de terra nu. Então eu optei na canola que eu faço mais uma cultura antes da soja, entendeu? Como o sorgo já saiu cedo, eu optei na canola, a canola mais ou menos até final de setembro, começo de outubro, eu já colho ela também. Então não vai me atrapalhar o plantio de soja. E eu tenho mais uma renda fixa, tenho mais uma rotação de cultura. Tem vários fatores que me ajudam isso aqui no dia a dia, né? Segundo ele, além da economia no uso de defensivos, pela baixa incidência de pragas e doenças na cultura, a lavoura também deixará uma palhada de qualidade sobre o solo. Eu não tenho muito o que falar porque é o primeiro ano que eu planto. Mas eu vendo dos outros pessoal plantando, que diz que traz um benefício muito grande depois no plantio de soja. Entendeu? Diz que ela deixa um nitrogênio, deixa a matéria orgânica muito boa no solo, né? Então diz que é muito importante esse plantio de canola. Além da produção que ela dá, te deixa um solo melhor. De acordo com a Associação Brasileira de Produtores de Canola, neste ano foram cultivados 100 mil hectares da oleaginosa, crescimento de 25% em relação à safra anterior. O Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior produção e destaque no processamento da canola, para a fabricação de óleo e farelo. Já aqui no Paraná, esse nicho de mercado ainda não está tão desenvolvido, mas é uma atividade que o seu Carlos e o seu Ledo estão dispostos a seguir. É uma cultura, volto a falar assim, que ainda tem pouca implantado no nosso estado, também temos poucos compradores. Tem alguns compradores, algumas empresas que compram, mas assim, hoje nós não temos um comprador oficial, ó, tal empresa compra canola no Paraná. Tem os compradores, diria assim, meio que intermediário. Onde a gente tem hoje um mercado firme e sólido é no Rio Grande do Sul. Então lá temos empresas que compram, que extrai o óleo da canola, outros própria questão de ração. Então, vamos dizer assim, por enquanto é um início, né? Vamos dizer, é um início, a gente até entende isso. Não tem como ter um mercado se não tem quem produza a planta, né?
Professor Celso, é interessante a gente acompanhar a criatividade dos produtores e o interesse em cultivar diversos tipos de plantios, né? É louvável, né, Antoniera, você pesquisar e trazer alguma coisa nova para a região, né? Eu pesquisei canola, a empresa que eu trabalhava pesquisou canola na década de 80, 90, né? Então tem algum conhecimento sobre essa cultura, né? E a gente gosta quando agricultores, que nem o pessoal de Maripá aí, tem alternativas que eles estão procurando. Não é ficar quieto, não é procurar alguma coisa que possa complementar uma rotação de cultura. Mas a canola precisa tomar alguns cuidados especiais, né? A semente deve ser plantada que vem da Austrália por causa de doenças, né? Um principal problema da canola seria a comercialização, certo? Ela é considerada também a soja de inverno. Por que a soja de inverno? Porque os negócios são feitos em base no preço da soja. Então tem algumas vantagens nesse sentido que compensa a produtividade, né? E também o biodiesel da canola é excelente, né? Então tem várias coisas que a canola tem de benéfico, né? O que acontece quando você tenta fazer ou procura se diversificar como o pessoal de Maripá, tem que saber como fazer, como conduzir e principalmente como comercializar o seu produto, né? Então eles estão de parabéns, eles estão tentando uma alternativa para a região. E lembrando que a canola é muito cultivada no Rio Grande do Sul, ela já foi cultivada aqui no Paraná, mas devido ao problema de comercialização na nossa região, por não ter entidades que recebam a canola, ela foi mais destinada para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem condições de comercializar e trabalhar o produto final. E esse interesse dos produtores rurais está presente no Brasil inteiro. Aqui no Agrofag nós recebemos pedidos de informações sobre diversos cultivos. É o caso do João Mendes. Ele é de Rio Maria, cidade que fica no sul do Pará. O João assistiu a reportagem que fizemos sobre o plantio de alho e perguntou, olha só, qual o preço do alho semente hoje? Quem traz a resposta para o João é o Paulo Andrade, que é engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura aqui do Paraná. Vamos acompanhar. O que se observa é que o Brasil hoje está aí com 13 mil hectares de alho. E nos últimos 10 anos, a área cultivada aumentou aí ao redor de 25%, enquanto a produção nossa já supera as 150 mil toneladas. Quer dizer, uma produção superior a 60% nesses 10 anos. E o que foi o mais importante para o Brasil se deslocar aí nesses 10 anos foram a utilização de sementes de alho, ou de alho semente, isento de vírus. A Embrapa Hortaliças tem uma tecnologia até para o pequeno produtor rural produzir suas próprias sementes de alho. Recomendo ao João procurar as informações da Embrapa Hortaliças, onde ele vai ter esse sistema de produção. Em relação aos preços, tendo em vista que o estado de Santa Catarina é um grande produtor nacional, o estado do Rio Grande do Sul também, o João procure fornecedores idôneos dessas sementes. Os preços são muito variáveis de acordo com o ofertante, elas vão de 30 a 60 reais. E existem aí mais de 20 cultivares de alho a serem exploradas. O João tem que buscar a assistência técnica oficial ou particular no seu município para ver qual que é a cultivar mais adequada para o plantio dele. A gente agradece ao Paulo pela colaboração e esperamos que a resposta dele tenha auxiliado o João, que tem interesse em cultivar alho lá no sul do Pará. Quem também fez contato com a gente foi a produtora Mari Vieira. Ela viu a reportagem que fizemos com o pesquisador da Embrapa Mandioca durante o Show Rural Copavel. Olha só, a Mari comentou lá no nosso canal no YouTube, tem interesse em cultivar mandioca dessa qualidade. Como faço? Então, Mari, nós entramos em contato com o pessoal da Embrapa e a indicação deles é para que você converse com o Rudinei, que é pesquisador da área de mandioca. Ele vai te orientar sobre como adquirir essas manivas certificadas. Anota aí o número, 43996828454. Há também um manual da Embrapa que traz indicações para produzir materiais de plantio de mandioca livres de pragas e doenças e com qualidade. O endereço é esse que está aqui na tela e tem também QR Code que te leva direto para o site. E se você, produtor rural que nos acompanha por todo o Brasil, também deseja informações sobre cultivos, tem dúvidas sobre algum tipo de manejo, mande a sua pergunta para a gente. Você pode fazer isso no nosso canal no YouTube, que é o programa Agrofag. Aliás, no canal estão todas as reportagens produzidas que podem ser assistidas a qualquer momento.
Aproveite para se inscrever no canal e receber notificações sobre as novidades que mostramos aqui. Você também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. É o 4533213970. E você sabia que o Brasil produz cerca de 1 milhão de toneladas de cenoura por ano? Veja essa e outras informações no quadro Isa na Fazenda. A cenoura é uma hortaliça popular com grande importância nutricional e seu cultivo está ganhando destaque na agricultura brasileira. Com um crescente interesse em alimentação saudável e equilibrada, agricultores têm investido na produção de cenoura para atender a crescente demanda do mercado nacional e internacional. No Brasil, a cenoura é cultivada em todo o território e, segundo o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc, a cenoura é a quinta hortaliça mais cultivada no nosso país e 80% da produção é destinada ao mercado interno. Ocupando por ano uma área equivalente a 30 mil hectares e produção de 1 milhão de toneladas de raízes, é cultivada principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul. Aqui no estado do Paraná, a produção de cenoura ocorre principalmente no outono e inverno. Essa época é considerada mais adequada para o cultivo pelas condições climáticas favoráveis, com temperaturas mais amenas e menor incidência de chuvas, que contribui para o melhor desenvolvimento das raízes. A média de produtividade da cenoura no Brasil gira em torno de 30 toneladas por hectare. Porém, em regiões mais tecnificadas e que usam sementes híbridas associadas à tecnologia de mecanização, como as semeadoras a vácuo de alta precisão, este valor muitas vezes pode alcançar 80 toneladas por hectare, além de possibilitar uma redução de custos e melhor uniformidade na distribuição das sementes. O alto consumo da cenoura ocorre pela ampla versatilidade culinária, já que é consumida em saladas, pão, purê, creme, doce, suco e bolo. Afinal, quem não gosta daquele bolo de cenoura? Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Até mais! Obrigada, Isa! Professor Celso, agora temos outra linda imagem na tela. Dá uma olhada nessa arara canindé. Imagem fantástica. E é uma história muito interessante que a gente vai contar agora. Sinop, que fica no estado do Mato Grosso, é uma cidade conhecida pela forte produção agrícola, mas tem outra peculiaridade: a presença dessas aves que dividem o espaço urbano com os moradores. E foi lá que o Anderson, que é admirador das araras, teve a ideia de criar um projeto de preservação dessa espécie. Acompanhe. Hoje a gente vai conhecer uma história de preservação e recuperação de uma espécie que é símbolo de uma cidade lá do nortão do Mato Grosso, em Sinop. É o projeto Arara Canindé. E sobre isso eu vou falar com o Anderson Kirsch, que está direto lá de Sinop e vai falar para a gente desse projeto tão bacana que é para a recuperação dessa espécie aí na cidade. Seja bem-vindo, Anderson. Olá, tudo bem? Prazer enorme estar aqui participando com vocês aqui. E eu que agradeço por essa oportunidade aí de espalhar um pouquinho sobre o nosso projeto aí. Muito bem. A arara canindé, assim como outras espécies de arara, estão muito presentes aí no dia a dia das pessoas que vivem na cidade de Sinop e no Mato Grosso, né, Anderson? E de que maneira vocês perceberam que ela precisava de um incentivo a mais, principalmente na construção de ninhos para a espécie? Então eu, como sempre, né, um mato-grossense, um sinopense aqui, sempre observei muito as araras aqui. Não só as araras, como as outras espécies também, mas eu tinha uma visão aqui que elas estavam muito presentes aqui dentro da cidade e não tinha onde fazer os seus ninhos. Aí eu comecei a falar, vou fazer alguns ninhos aí. E fiz alguns ninhos e depois esses ninhos acabaram virando um projeto, que é esse projeto Arara Canindé hoje. E a gente foi obtendo conhecimentos a mais. E Anderson, nesse caso, o que vocês já conseguiram ver por meio do projeto em relação à reprodução dessas aves mesmo? Temos até imagens, eu queria que o João colocasse aqui pra gente, nosso editor, que eu quero que você me explique. Tem um casal de araras canindés que conseguiu utilizar por meio do ninho, como um ambiente realmente seguro. E aí, como que vocês identificaram? Tem essa câmera específica dentro de todos os ninhos ou são só alguns? Nesse caso aí, foi um caso experimental que eu coloquei esse ninho. Nós instalamos esse ninho num dia e no outro dia elas já estavam lá dentro,
namorando ali, digamos assim, fazendo um reconhecimento do ninho. Então, aonde que, com toda certeza absoluta, a gente viu ali que o projeto realmente iria ter forças ali, tanto da nossa parte e da parte das aves também, né? Que é um espetáculo aí para você ver aí como que eles aderiram tão fácil isso, né? E vocês têm também toda a divulgação do projeto por meio das redes sociais, no Instagram, né? Nós temos imagens também do perfil do Instagram de vocês, em que vocês divulgam e fazem essa educação ambiental realmente, né? Essa questão da preservação da fauna aí no norte do Mato Grosso. Muito legal o projeto, Anderson. Parabéns para vocês. E daqui para frente, vocês pretendem continuar, observar esses resultados a partir dos estudos que vocês estão fazendo em parceria tanto com a Secretaria quanto com a FMT? Não, com certeza. A gente, a ideia é continuar isso, né? E inspirar também outras pessoas, né? Tipo, incentivar outras pessoas a fazerem outros projetos como esse, né? A gente juntou informações ali que nós percebemos o seguinte, que, por exemplo, as araras, quando os filhotes começaram a sair do ninho, os filhotes começaram a sair muito fracos. E daí nós constatamos o quê? Que isso já é informações do projeto. Nós constatamos tanto dos ninhos artificiais e dos ninhos naturais que existem aqui na cidade que foram acompanhados, que as mães estão indo bem longe buscar alimentação. Por elas demorarem muito para ir e voltar, então elas acabam alimentando pouco os filhotes, eles acabam saindo mais fracos. Então, aonde que daí a gente já surgiu outra ideia. E aí? O que nós vamos fazer então para poder melhorar isso? Então, nós precisamos focar no plantio de novas árvores frutíferas nativas que servirão de alimento para essas aves e para outras também. Show de bola, Anderson. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente vai deixar as redes sociais do projeto, o site de vocês, para quem quiser conhecer e se inspirar, também fazer parte desse processo. Show de bola. Eu que agradeço. Fico muito feliz de participar aqui dessa entrevista aí. No Hospital Veterinário da FAG, uma aula prática demonstrou a importância da realização de exames regulares de ultrassonografia para monitorar vacas leiteiras durante o preparo para a inseminação artificial. Saiba mais. Essas vacas são criadas no Hospital Veterinário do Centro FAG, onde o manejo de animais faz parte do aprendizado prático dos acadêmicos. Essa semana, nós acompanhamos um dos exames que são realizados aqui, o de ultrassonografia, procedimento que pode garantir bons resultados para os produtores. A ultrassonografia reprodutiva ela é bastante importante, tá? Não só para diagnóstico de gestação de prenhez positivo ou negativo, né? A fêmea não prenha ou prenha, mas ela também é importante para diagnósticos de patologias, tanto patologias uterinas quanto patologias ligadas ao ovário. Tá? Por que é importante o produtor fazer ultrassom nas vacas dele? Tá? É importante não só para esse diagnóstico, né, que a gente comentou, mas também para a gente levar um ganho para ele. Isso não é gasto para o produtor. O produtor não pode ver isso como gasto, e sim um investimento. Tá? O trabalho reprodutivo do rebanho dele, tanto de corte quanto de leite. Tá? Isso é investimento, ou seja, eu identifico as fêmeas que não têm capacidade de gestar, por exemplo, ou elas não estão aptas para a gestação. Isso eu já tiro ela do meu rebanho, eu já consigo dar um outro destino para ela, que não a reprodução, né? Como eu também consigo encurtar o ciclo dela. Olha, eu consigo identificar por que essa fêmea não consigo emprenhar, porque que muitas vezes eu insemino ela várias vezes consecutivas, né, em meses consecutivos, ou o touro cobre ela durante alguns meses e ela não emprenha. Tá? Então o ultrassom traz isso para a gente, isso o produtor tem que ver como um ganho. As duas vacas foram submetidas à inseminação artificial há cerca de 35 dias. O exame de ultrassonografia está sendo feito para detectar se o procedimento teve resultado positivo ou não. Neste caso, em apenas um dos animais a gestação foi confirmada. Pelas imagens, é possível observar o bezerro em desenvolvimento. Quando a gente faz a IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, ela traz inúmeros ganhos para a gente. Tá? Inseminação de grandes lotes, padronização dos bezerros, melhor época de nascimento para esses bezerros. Tá?
Quando a gente faz um protocolo hormonal, dura mais ou menos uns 10 dias, tá? Depende um pouquinho, não é receita de bolo, então varia de acordo com o animal, a aptidão, se é corte, se é leite, o manejo da propriedade, a gente consegue adaptar isso. E depois de inseminada, no final desses 10 dias de protocolo em média, depois de inseminada a gente conta 30 dias e passa o ultrassom, tá? Em média 30 dias. Hoje em dia, com o advento de novas tecnologias, novos aparelhos de ultrassom, a gente consegue encurtar esses dias aí também, tá? Mas em média fica em 30 dias, e aí a gente separa quem está prenha e quem está vazia dessa IATF, dessa inseminação. Quem está vazia, a gente faz uma ressincronização, a gente volta a fazer um protocolo de IATF nela. O Luiz é acadêmico do 5º período do curso de Medicina Veterinária e acompanhou de perto todo o processo. É muito bom, né? É incrível você pensar que está saindo uma vida dali, né? E para mim, ainda que eu quero muito mexer com essa parte em específico, é muito bom ver como que é no ultrassom e como que você analisa tudo isso. Confira agora os preços da proteína animal. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 242. O quilo do suíno, R$ 6,47 e o quilo do frango, R$ 4,33. Depois do intervalo, o conflito entre Rússia e Ucrânia influencia diretamente na comercialização das commodities. O consultor de mercado, Vlamir Brandalize, faz uma projeção sobre os preços. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. O assunto agora no Agrofag é o preço das commodities. Essa foi uma semana bastante agitada para o mercado de grãos em todo o mundo. Isso porque a Rússia anunciou que não renovaria o acordo que permitia aos ucranianos exportarem grãos pelo Mar Negro. Essa decisão impactou diretamente na comercialização dos produtos, mudando os rumos do mercado. Esse é o tema da nossa conversa com o Vlamir Brandalize. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o consultor de mercado, Vlamir Brandalize, que está lá em Curitiba. Ele vai analisar toda essa situação que impactou o mercado mundial e o Brasil também, né, Brandalize, com esse descumprimento do acordo entre Rússia e Ucrânia, que vai impactar no preço dos grãos. E eu queria que você me falasse um pouquinho de como aconteceu esse contexto desse descumprimento do acordo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? A guerra continua, né? Esse é o principal ponto, né? A guerra continua por lá, está sendo alimentada do lado da Ucrânia pelos americanos, os russos também não querem dar o braço a torcer, né? Então, e tudo indica que vai longe essa guerra. O fator importante é que o acordo de liberdade, que tinha a liberdade do corredor de exportação de grãos ali, que era chamado Acordo Humanitário de grãos ali da Ucrânia, onde que navios poderiam chegar nos portos ucranianos e sair com grãos para atender o mercado mundial, ele venceu agora na segunda-feira, 17 de julho. E a Rússia não renovou o acordo, alegando que os grãos que eram para sair para países pobres estavam saindo para países ricos, esse é um dos pontos. Outro ponto importante que a Rússia alega é que os bancos agrícolas russos que fazem a exportação de grãos russos, como trigo, como cevada, como óleo de girassol e também milho, eles não estão podendo fazer a compensação internacionais dos bancos internacionais para receber as posições em dólar.
Isso era acordo inicial que os bancos, o produtor russo iria receber através desses bancos as suas exportações. A Rússia alega que não estão recebendo e continuam sendo sentenciados aí com as sanções aí que foram implantadas desde o começo. E por isso que a Rússia alega que estava saindo do acordo e agora considerando que todo navio que chegará e atracar nos portos ucranianos, ela considerará que será navios que têm possibilidade de estar levando equipamentos militares e poderão estar sujeitos a ser bombardeados. Então, isso fez uma pressão gigantesca, porque os grãos ali da Ucrânia vão parar de sair, os próprios grãos russos agora ficam inviabilizados também, em função do Mar Negro agora ficar totalmente militarizado, com riscos, minas, e aí nenhuma companhia de navegação internacional está disposta a colocar navios por ali. Isso fez as cotações dispararem em Chicago, e nós atingimos as melhores cotações aí da temporada, desde a colheita até agora, tanto de soja, de milho. O trigo está com limite de alta hoje, também é o mais afetado, né, porque a Rússia é o maior exportador mundial. Sim. É reflexo forte aí. Então, momento espetacular aí de cotações para o produtor brasileiro também. O impacto, para a gente ter uma dimensão, 32 milhões de toneladas de alimentos ucranianos que chegavam aos mercados mundiais. Então, nesse meio tempo, né, Brandalize, eles estão travados realmente. Sim, a exportação está travada, milhões de toneladas, que nem você citou aí, que saem semanalmente dali. E, além de tudo, nessa semana, depois do rompimento do acordo, do fechamento na segunda-feira, a Rússia acabou bombardeando boa parte dos terminais de embarques ali dos principais portos da região de Odessa, na Ucrânia, por onde que sai a maioria dos grãos. Além de tudo, tem esse obstáculo agora novo, que é os terminais estar totalmente desestruturado, houve o bombardeio, alguns estão inutilizados, complicou a vida dos ucranianos, e isso dá laço para as cotações, né? A oferta limitada de grãos. E a Ucrânia não tem muita alternativa, não, para a saída dos grãos ali. Está pensando em sair por trem, mas a boa parte das pontes que os trens circulam dentro da Ucrânia foram bombardeadas e estão destruídas que foram destruídas pela Rússia. A dificuldade é grande dos ucranianos agora. É o apelo, né, do Zelensky aí em relação a rotas alternativas, a alguma expectativa que possa ter daqui para frente para enviar esses alimentos que são tão necessários para os outros países, né? Até temos várias informações de países do Oriente, realmente, que dependem desse transporte e que estão já carentes, inclusive desde segunda-feira, desses alimentos, né? O Oriente é muito atendido ali na linha do trigo, parte de cevada, que é usada para consumo em ração também, grãos forrageiros, que vai para o Oriente Médio, ali a região toda, e parte desse produto vem da Ucrânia, e certamente agora vai escassear. Dá para sentir que aqui no Brasil a gente teve uma corrida de compras desde ontem, hoje, o mercado internacional está voltando a comprar forte aqui para tentar abastecer. É provável que nós vamos exportar bastante milho, agora na sequência aí para o Oriente. Nós vamos exportar trigo, provavelmente para o Oriente também, a partir de setembro, outubro, quando chega a safra nossa. Então, isso é decorrência já da escassez ali, porque ali estava perto, né? A região é próxima, não é longe, então é mais fácil de você pegar um navio e toda semana estar abastecendo, ao ter que comprar de outros locais. Então, para os consumidores ali, já o preço do produto final está subindo, e isso é reflexo da Bolsa de Chicago subindo forte, né, hoje. Com foco no milho e no trigo agora, Brandalize, você pode trazer uma perspectiva para a gente do que estavam os preços na última semana e em comparação com essa semana, desde segunda-feira, quando essas operações foram travadas? Olha, só para dar um exemplo, o milho a semana passada em Paranaguá estava na faixa R$ 56, R$ 57 a saca, e hoje já tem indicativo aí na faixa R$ 64, R$ 65, ou seja, um crescimento de uns R$ 8 por saca no porto, e chances aí acima de 66, 67 aí para o começo do ano que vem. O mercado melhorou aí na faixa de 10% as cotações do milho, em decorrência já dessa quebra do acordo aí, da não renovação, efetivamente, né? Porque o acordo vencia. Ele vencia na segunda-feira, o acordo foi cancelado. Você tinha comentado também sobre o limite de alta do trigo. De que maneira a gente pode avaliar essa situação?
Olha, o trigo para nós, agora que vamos entrar, estamos começando a colheita, as lavouras vão entrar em colheita no Paraná, ele tende a mostrar alternativas importantes de exportação, né? O produtor vai ter uma alternativa de liquidez, né? Então é uma saída. E também deve valorizar o trigo interno aí para o moinho. Nós vamos ter pressão sobre a farinha, né? O Brasil tem muita importação de farinha da Argentina, o pessoal já puxando os preços por lá, trigo do Paraguai. Todos devem se valorizar aí, como está mostrando Chicago, né? Chicago cresceu mais de 10% aí na semana e mostra que tem potencial de crescer aí, se a gente vê no acumulado da semana, perto de 15% a 20%. Então, é uma grande valorização do trigo, né? Sim, com certeza. E agora, nesse sentido, que você começou a falar sobre os portos aqui, inclusive o Porto de Paranaguá, a gente tem algumas questões, Brandalize, em relação à diferença do preço, né? Tanto agora com esse impacto do fim do acordo, mas também com os preços já do que chegam de grãos para o Porto de Paranaguá, que é um exemplo que você trouxe, e o preço no balcão. Eu queria saber dessa diferença também, vamos focar agora no milho, por exemplo. O milho que estava R$ 57,00 lá no Porto, para chegar no balcão, ele passa por essa diferença? É por conta do prêmio? Os prêmios têm caído em função de que nós estamos com um excesso de embarques, um excesso de vendas, né? Os portos brasileiros, a projeção até a semana passada, para esse mês isso envolve Paranaguá, que é o grande porto, né, da exportação de grãos também, mas todos os portos brasileiros tinham a projeção de embarcar perto de 20 milhões de toneladas entre soja, farelo, o milho e trigo nesse mês de julho. Agora já foi feito um ajuste para baixo, está perto de 19,5 milhões de toneladas, em função de que em Paranaguá está tendo chuvas e atrapalhando um pouco os embarques. Os navios estão tendo que ficar mais tempo ali para carregar. Isso afeta os prêmios. No caso do prêmio do milho também afetou. O prêmio do milho antes era 55 a 80 positivo, agora é 35 a 45. Prêmio de soja é 55 a 60 negativos. Ou seja, está afetando sim, porque nós temos limite de potencial de embarque e nós estamos estrangulados. Os portos teriam que melhorar muito para nós conseguirmos dar condição melhor aí para prêmios mais favoráveis ao produtor. E aí dá essa diferença grande, né? Você pega mercado de porto aí na faixa de 62 a 65 reais o milho, e quando o produtor vai ver lá no balcão dá 43, 44, 45, ele diz, dá 10 reais a menos ou mais, né? Isso é reflexo do custo porto, que também subiu, e do custo da logística, né? Como nós temos muito embarque programado, os fretes também estão em alta e acaba refletindo diretamente no balcão ao produtor, né? Certo. Vlamir, outra situação que a gente também agora então consegue perceber com tudo isso que você comentou para a gente é que o produtor precisa se atentar e perceber que são momentos de alta agora nos grãos, né? Fazer um bom acordo, fazer uma venda bem planejada, bem pensada, junto com as cooperativas, com as empresas que ele comercializa esses grãos, porque realmente, apesar de toda essa situação estar acontecendo, vai favorecer a vida do produtor aqui também, vai impactar, querendo ou não. Sim, só para fazer um paralelo para o produtor, nós estamos aí dentro dos melhores momentos de trocas aí para o produtor, em cima de insumos, né? Então, a relação de troca nesse momento é a melhor desde 2017 dos principais insumos. Então, a moeda soja, a moeda milho, para o produtor, ela está podendo comprar melhor aí nesse momento aí, desse pico de cotações. Então, o produtor precisa de insumo, ele pode aproveitar aí para não correr o risco depois, porque como está impactando imediatamente a questão do custo, aí o trigo disparando por causa da Rússia lá, os fertilizantes também devem puxar, justamente porque a maior parte dos fertilizantes do mundo sai da Rússia, Bielorrússia, a ureia, a Rússia é o maior exportador mundial, deve pressionar as cotações para cima. Então, esse fator aí o produtor tem que começar a aproveitar para não deixar o custo subir, e esse mercado que está em alta para frente, ele pode cair, é provável que ele vai cair. Ou seja, o produtor esperar muito, daí depois ele vai encontrar um custo de produção maior, e talvez uma cotação menor do que está agora, porque agora nós estamos no melhor momento do ano, né? Esse é o momento, então. Provavelmente sim. A chance do produtor é o momento, sim. E se tiver algum ganho para frente, ele pode ser pequeno, mas o principal fator é que o custo tende a subir. E esse é o gargalo do produtor. E daí o produtor vai ver um custo maior
e apertar a margem de operação dele, né? Muito bem. Vlamir, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, esclarecendo essas questões, e a gente vai acompanhar aí contigo o mercado daqui para frente novamente. Muito obrigada. Obrigado pelo convite e até uma próxima. Professor Celso, então a gente vê aí que é uma decisão que influenciou muito no dia a dia dos produtores rurais, né? Veja bem, Antoniera, essa guerra Ucrânia-Rússia, né, ela vem prejudicando já desde o ano passado, né, quando você tem o transporte de fertilizantes e exportação de produtos, né. Então, o canal de exportação da Ucrânia, né, que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, está prejudicada. A logística desse porto está prejudicada. Isso mesmo. Já que o senhor falou sobre porto, a empresa pública que administra os portos do Paraná divulgou um balanço sobre a movimentação de cargas durante o primeiro semestre desse ano. O volume foi 6% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Uma boa notícia para o agronegócio que depende da eficiência dessas operações. Os portos do Paraná fecharam o primeiro semestre com movimentação de quase 31 milhões de toneladas, embarcadas e desembarcadas, o que representa aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2022. Em junho, entre importações e exportações, quase 5 milhões e 700 mil toneladas de cargas passaram pelos terminais de Paranaguá e Antonina. Comparado a junho do ano passado, o aumento foi de 12%. O desempenho nos 6 primeiros meses ajudou o Paraná a alcançar recorde de exportações em um primeiro semestre. De soja, foram exportadas 7 milhões e 300 mil toneladas, 24% a mais do que nos 6 primeiros meses de 2022. O volume exportado de farelo de soja alcançou 3 milhões e 300 mil toneladas, 12% a mais do que de janeiro a junho do ano passado. Um pequeno volume de trigo foi exportado neste ano, 45 mil toneladas, mas que representam 39% a mais do que as 32 mil dos 6 primeiros meses de 2022. O Brasil, ano após ano, tem registrado cada vez mais um aumento nas exportações. Isso é um reflexo da eficiência do agronegócio por aqui. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Gabriel Vieira, que é diretor de operações portuárias lá do Porto de Paranaguá. A gente vai conversar com ele sobre as exportações e também as importações lá no Porto. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Ano após ano, vocês veem um incremento, né, na porcentagem de operações de exportação, principalmente. Eu queria que você nos trouxesse um balanço de quais foram os principais produtos do agronegócio exportados nesses primeiros 6 meses de 2023 e o que vocês conseguem já analisar a partir dessas operações, Gabriel. A gente iniciou o ano com uma movimentação muito forte de milho, né, vindo da super safra do ano passado. Então, no primeiro trimestre, a gente teve um volume expressivo desse produto. Até agora, no primeiro semestre, nós movimentamos mais de 2 milhões de toneladas de milho e estamos compartilhando já o nosso line-up aqui de Paranaguá com soja, que foi muito forte nos últimos 3, 4 meses. Comparado ao ano 23 contra 2022, nós movimentamos mais de 24% de incremento do produto. Nós movimentamos mais de 7 milhões de toneladas agora no primeiro semestre, é um valor extremamente expressivo para o Porto. E o farelo de soja também, que representa aí mais de 3 milhões de toneladas na nossa movimentação. Isso falando do granel sólido de exportação, né? Nós tivemos aí o óleo de soja sendo muito bem movimentado por esse trabalho em cima do grão, do esmagamento e da produção do óleo, primeiro porto do país em movimentação do óleo de soja. Tivemos a movimentação de açúcar também muito forte, a carga geral containerizada, por exemplo, frango. O Paranaguá é o maior corredor de exportação de frango congelado do mundo. Nós tivemos uma movimentação muito expressiva desse produto também, e acabamos tendo uma queda leve aí na movimentação de fertilizante, que foi um produto antecipado aí no ano passado, e a gente identifica aí ainda uma armazenagem significativa desse produto aqui em Paranaguá, no interior. Então, esses acho que foram os principais destaques desse período, né, agora no primeiro semestre, e nós tivemos aí um crescimento de movimentação do porto ano contra ano de 6,5%. Movimentamos agora no primeiro semestre, até o primeiro semestre, totalizando aí quase 31 milhões de toneladas de mercadoria movimentada aqui por Paranaguá.
Gabriel, eu também vou aproveitar o gancho que você está falando de eficiência, porque nós temos o início da colheita do milho safrinha em várias regiões do Brasil, que já está avançando, né? A colheita já está aí prosseguindo. E a gente também gostaria de saber, em relação às operações de exportação, vocês também já estão se planejando para atender essa safra que, segundo a Conab, será a maior de toda a história? Isso, a gente já identifica aqui no nosso line-up, que é o anúncio dos navios, é muito compartilhado milho e soja. Né? Então, acho que vai ser um ano muito desafiador agora no segundo semestre, principalmente, onde a gente vai ter uma demanda alta da safrinha, compartilhada com aquilo de soja que ainda não foi movimentado. Né? A gente identifica com os exportadores a necessidade de ampliar a capacidade de armazenagem para a safrinha, escoando soja. E é isso que a gente está trabalhando agora, é nisso que nós estamos trabalhando agora no segundo semestre, para atender toda essa demanda. Além do milho e soja, a gente tem aí um volume significativo do farelo de soja, que é um produto flat que acaba sendo operado no ano todo. Então, a nossa infraestrutura, ela está muito capacitada para movimentar o volume que nós esperamos poder movimentar agora no segundo semestre. E para nós vai ser um desafio muito grande. A gente falou um pouco de logística dos caminhões, mas esses 2.500 caminhões, 2.400 caminhões diários, eles acontecem aí praticamente todo dia. Né? É o nosso desafio. Então, há uma sinalização muito forte do mercado já para esse mês de julho e esse trimestre que nós vamos passar agora para a movimentação do milho mais forte. E nesse caso também há um planejamento, se o volume de chuvas for maior nesse segundo semestre, né? Quando há chuvas, não tem como ser feita algum tipo de operação, as operações elas ficam travadas, né? De que maneira vocês também já conseguem trabalhar com essa situação? Existe essa preocupação, né? A gente acompanha muito de perto aí a questão climática aqui em Paranaguá, mas o planejamento ele passa por isso também. Então, nesses períodos que acontecem aí, um período extenso de chuva, como a gente vivenciou em fevereiro e março, a gente teve um acúmulo muito grande do material, das mercadorias aqui em Paranaguá, o que faz com que o line-up do porto se estenda um pouco, o tempo de espera se estenda um pouco, mas esses últimos 3 meses fizeram com que a gente conseguisse escoar muito bem, reduzir o tempo de espera dos navios aqui em Paranaguá e se preparar para o segundo semestre. Nós temos manutenções planejadas também já para o final do ano, começo e início do ano, manutenções que são fundamentais para a nossa operação portuária, e tudo isso a gente tem que encaixar com a demanda de mercado e o planejamento climático aqui para a gente conseguir operar bem. Eu agradeço as suas informações, a gente ficou sabendo aí um pouquinho das projeções do Porto de Paranaguá para esses próximos meses aí, que temos uma super safra, né, de milho, e além disso tudo que acontece por aí no Porto, e nós agradecemos muito, a gente espera conversar novamente contigo e saber mais dessas informações. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia a todos. Professor, é importante, então, que os portos acompanhem o ritmo do agronegócio, realmente, né? Veja bem, Antonella, a produtividade no Brasil está aumentando, a produção está aumentando e os portos devem se modernizar e acompanhar esse ritmo, né, de aumento de produção, né? Os portos, tanto do estado do Paraná como de Santa Catarina, estão cada vez mais modernos, mais organizados, com um cronograma mais ajustado, né? E uma estocagem mais apropriada também. Isso facilita o aumento dessa exportação. Vamos ver então como foi a evolução do mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel fechou a semana em R$ 129,00. A saca do milho, R$ 47,00 e a saca do trigo, R$ 66,00. No próximo bloco, a dor de produtores rurais que tiveram a propriedade atingida pelo ciclone extratropical e agora precisam reconstruir tudo.
Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Na semana passada, a região sul do Brasil foi atingida por um ciclone extratropical que causou muitos estragos. Para se ter uma ideia, aqui no oeste do Paraná, que não foi o centro desse fenômeno climático, os ventos chegaram a 85 km por hora. Em São Miguel do Iguaçu, uma propriedade rural foi devastada, causando um prejuízo avaliado em mais de R$100 mil e deixando um rastro de destruição. A devastação causada pelo ciclone extratropical que atingiu o assentamento Tavares, em São Miguel do Iguaçu, deixou uma triste cena de destruição. Os ventos de até 85 km por hora, com uma força avassaladora, foram derrubando tudo pelo caminho. Dona Ivete registrou o desespero minutos após o acontecimento. Olha aqui, Ana. Destruiu tudo, Ana. Olha o carro. Olha as árvores, Ana. Meu Deus do céu. Eternite jogada. Olha só, não sobrou nada. Olha essa trabalhona nossa, Ana. Olha ali. O iniciador. Onde tira leite. Os bezerrinhos ainda estão vivos aqui, Ana. Olha onde nós tratamos as vacas, Ana. Caiu tudo em cima das vacas no canzil. Sorte que nenhuma morreu. Tá difícil, Ana. As lonas da silagem voaram tudo, ficou uma só. Misericórdia. Nós estava terminando de tirar leite, né? Então eu estava lá dentro ainda. Daí meu marido falou assim, corre que vem vindo um tempo. E eu queria terminar. Quando eu saí aqui, estava escuro aqui. Quando eu olhei para cá, eu só pensei em chamar meu filho, né? Que ele estava tratando. E eu olhava para cima e não vi. Eu olhei ele lá e gritou. E saímos correndo. E tudo ia atrás de nós. Tudo, era telha, era eternita, era balde, tudo. E nós chegamos lá na área. Quando nós olhamos para trás, tinha caído tudo. Não vi cair nada. Se eu disser para você, eu estou mentindo. Sei que foi rápido. Daí caiu tudo. Olhei, gritava pro meu pialo e correu para lá. Sorte que ele correu para lá, né? Porque arrebentou o fio da energia. Deus é bom demais. Não deixou cair em cima dele, caiu para lá. Porque senão, olha, é triste ver. Se olhar de lá e ver, não vê mais nada. Eu não via mais nada. Falei, minha nossa. E as vacas beirando, foi, matou tudo. Daí nós viemos socorrer, correr para lá, para cá e socorrer. O lugar que era palco do trabalho árduo e esperança de uma vida melhor para seu Aparecido e Dona Ivete, agora se transformou em um cenário de desolação. O barracão destinado ao tratamento das vacas, construído com anos de trabalho, desabou sobre os animais. O que resta agora é recolher as telhas quebradas pelo chão. O tratador das vacas era o barracão ali, né? O grande era que nós tratava das vacas, das bezerras, tudo pro chão, a parte de ordenha ali, da sala de ordenha, tudo. E a garagem do carro. Isso aí foi tudo pro chão, sobrou nem... Só sobrou as coisas caídas, né? Nesta área fica o setor de ordenha. Toda a estrutura foi comprometida e veio abaixo. O produtor teve que improvisar com a lona para continuar a produção. Produção que também foi comprometida por conta do susto e estresse dos animais.
caindo de 300 litros por dia para 220. Tem 2 vacas machucadas, daí tem 4 com mastite. Porque nós fomos tirar leite no outro dia, era 2, 3 horas da tarde, né? Estresse das vacas, daí já... A gente sabe, né? Quem mexe com leite, isso aí vem depois de 5, 10 dias, né? Vem o prejuízo. E tá vindo agora, né? Deu o leite do dia também, o que estava no resfriador, que era dia do leiteiro passar, perdemos tudo, 600 litros. Foi tudo fora, joguemos tudo fora, né? Buscando compreender o fenômeno climático que trouxe tamanho caos na região oeste do Paraná, o meteorologista Reinaldo do CIMEPAR explica a causa. Para você ter uma ideia, uma frente fria normal, assim, que todos os meses acontecem passagens de frentes frias, né? Elas têm uma velocidade média de 46 km por hora. Então, essa foi 85 km por hora, quase o dobro, né? Então, por isso que tivemos esses ventos bastante fortes. As rajadas observadas aí na região oeste, por exemplo, Cascavel chegou a em torno de 70 km por hora, São Miguel também foi muito próximo disso. A maior rajada registrada, pelo menos, foi em Marechal, 90 km por hora, então compatível aí com o deslocamento da tempestade associada à frente fria, né? E por que essa frente fria foi diferente das demais, né? O que aconteceu, né, nesse evento é que nós tivemos um forte transporte, um forte fluxo de calor e umidade da região amazônica para o sul do país, que não é muito comum, ser bastante intenso. Nós chamamos de jato de baixos níveis, que é uma corrente de ar, um fluxo de ar muito quente e forte, que transportou esse ar lá da região amazônica, né, que sempre é quente, naturalmente, e do sul do país nós tivemos uma incursão de uma forte massa de ar frio. Então, essa mudança brusca de tempo, né, o abaixamento da pressão atmosférica e o rápida variação da temperatura que provocaram essas rajadas de vento aí de quase 100 km por hora no oeste do estado. De prejuízo? Mas olha, é até difícil a gente falar, né? Mas sábado veio um rapaz aí, ele deu uma calculada, ele falou de 130, 160 mil de prejuízo, né? E vamos embora, vamos erguer a cabeça e ter que seguir de novo, né? Porque nós estamos vivos. E Deus dá, que nem diz outro, a carga para quem pode carregar, né? Então vamos lá. E eu tenho fé que ainda vamos conseguir. Deus abençoe todos que ajudaram nós. Meu Deus. Muito triste essa situação toda que aconteceu, né, professor? E agora os produtores rurais precisam voltar para suas atividades. Antoniela, veja bem, nossa região, todo ano ela tem em algum município, acontecem esses vendavais, ciclones, né? E deixa um rastro de destruição, desculpe. Mas o que acontece? Geralmente os pequenos produtores são os mais afetados, porque eles têm um recurso mais escasso, né? Os grandes produtores, eles conseguem financiar, fazer seguro, e eles têm condições de se recuperar mais rapidamente. Então nós temos que olhar o pequeno produtor como aquele pessoal que vive daquela atividade. Então ele precisa de recursos, ou municipais, ou estadual, ou federal, para que ele possa voltar à sua sobrevivência financeira. É triste, mas é possível a recuperação sim. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Hoje o tempo se mantém estável em todos os setores paranaenses. O predomínio do sol e das temperaturas agradáveis seguirão até terça-feira. A partir de quarta, com o avanço de um sistema frontal, chuvas são previstas. Na região oeste, a chuva será rápida e o volume não deve ser intenso. Em Cascavel, estabilidade e céu claro para toda a semana. Os termômetros variam entre 15 e 24 graus. Já em Marechal Cândido Rondon, tempo firme e sol predomina também. As temperaturas serão um pouco mais elevadas, de 18 até 27 graus. E em Quedas do Iguaçu, as temperaturas ficam na faixa dos 15 até os 26. Assim como nas outras cidades, sem indicação de tempo fechado, apenas sol e tempo fresco. Estamos chegando ao fim do programa, mas antes disso, a gente quer reforçar para vocês o convite para conferir o nosso canal no YouTube.
É fácil para achar, não tem erro, youtube.com/agrofag ou também na própria barra de pesquisa do YouTube mesmo, programa Agrofag separado. Aqui no nosso canal você confere todas as edições na íntegra e também as reportagens para você ficar por dentro das novidades do agronegócio, né, professor? Agrofag separado, porém tudo num local só. Isso mesmo. E aí a gente coloca todas as informações também que você pode ter mais acesso a fontes, a alguns detalhes das reportagens e mandar, claro, a sua pergunta, como a gente já mostrou aqui no programa hoje, para a nossa equipe, né? Um local de pesquisa. Isso mesmo. Eu também quero reforçar aqui com vocês o nosso Instagram e o nosso TikTok, @agrofag. O nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem também é muito fácil. Anota aí, 4533213970. Tá na hora da gente conferir agora as indicações dessa semana e também das próximas aí, concursos e eventos. A gente começa falando do curso Classificador de Grãos, Milho, Soja, Trigo e Feijão, promovido pelo Sistema FAEP-Senar, Areac e Sindicato Rural de Cascavel, dia 14 até o dia 18 de agosto, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, lá na Areac, aqui em Cascavel. O contato é 45999972947. Temos também a indicação aí do Sindicato Rural de Cascavel, junto com o Sistema FAEP-Senar, casqueamento de bovinos de leite, dias 2 e 3 de agosto, 8 da manhã até 5 da tarde, aqui na FAG. O contato é com a Magda e você pode ligar para ela no telefone 999420063. Temos também aí a indicação de um evento que vai acontecer na próxima semana, é o Fórum Técnico de Culturas de Verão. Vagas limitadas, olha só, dia 26, 27 e 28. Realização da Areac em parceria com várias instituições. Então garanta a sua vaga, porque com certeza esse é um evento que vai agregar muita informação, né, professor? Com certeza, com certeza. Isso aí. Próximo evento também promovido pelo IDR Paraná em parceria com várias outras instituições é o Seminário de Produção de Grãos Sustentáveis, Manejo Integrado de Pragas, Manejo Integrado de Doenças e Manejo de Solos, em Cascavel, dia 9 de agosto, lá no buffet Dona Lúcia. Mais informações daqui uns dias a gente traz para vocês. Enquanto isso, quem quiser entrar em contato com o IDR Paraná, vamos deixar o telefone na tela para vocês. Custo de produção de frangos de corte suínos para produtores integrados. Esse é um curso que é realizado pela Embrapa. É a capacitação 100% online, 40 horas aí, e o investimento é gratuito. Mais informações, QR Code e o site da Embrapa na tela. Arena da Plantabilidade, um evento que vai acontecer aqui na FAG a partir de terça-feira, dia 25. Olha só, conta aí com grandes nomes que tratam a respeito da plantabilidade e é um evento que ainda tem a disponibilidade de ingressos. Você pode adquirir entrando nas redes sociais da Arena da Plantabilidade. Dia 3 de setembro, a terceira Romaria dos Ciclistas, Santuário Nossa Senhora da Salete de Braganey. Então, você pode conferir toda a programação nas redes sociais da ADTour, mas pelo que a gente sabe, a rota é a seguinte: sai 5h30 da manhã, no dia 3 de setembro, de Cascavel, da Catedral Nossa Senhora Aparecida, vai até Braganey. Tudo isso de bicicleta, são 65 quilômetros, professor. Deve ter um bom preparo físico fazer isso, hein? Preparo físico e a diversão ali no dia também, né? Diversão também. Com certeza. Tem também a Festa do Agricultor, lá de Vera Cruz do Oeste. No dia 30 desse mês, a partir das 8h30 da manhã, tem saída na procissão com bênção dos veículos, tem também almoço, exposição de carros antigos, bênção dos veículos, missa em homenagem ao agricultor, vai até as 2 horas da tarde, aí, a tarde inteira com matinê e banda. Olha só, então essa que é uma indicação da Festa do Agricultor lá de Vera Cruz do Oeste. Com esse evento, nós encerramos as nossas indicações das redes sociais. Professor Celso, te vejo no domingo que vem. Uma ótima semana para o senhor e a gente se vê no próximo Agrofag. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.